Oi, oi, galera! Sejam todos bem-vindos ao meu canal, sou Milena Rodrigues e hoje eu vim responder as perguntinhas que vocês me enviaram lá no meu Instagram, que tá aqui na tela pra vocês aproveitarem e seguirem, que lá eu fico 24 horas com vocês. E ó, tem bastante pergunta aqui. Selecionei as melhores, as mais criativas, pra mim responder, porque eu sempre faço esse quadro aqui respondendo vocês, então não dá pra sempre responder as mesmas coisas, que fica muito enjoativo. Eu tô com essa voz, assim, de taquara rachada, porque eu tô com uma gripe horrível. Inclusive, tô com a minha água aqui, porque pra responder todas essas perguntas aqui tem que ter uma água, senão eu não vou dar conta. Então, bora lá, já se inscreve no canal, que estamos rumo a 23 mil, se eu não me engano, ou 24 mil, 23, 24 mil inscritos. E, enfim, agora vai ser vídeo todos os dias até o final do ano e depois lá em janeiro eu vou ver como é que eu vou fazer, mas eu quero entregar vídeo pra vocês todos os dias, porque vocês me pedem muito pra voltar com os vídeos todos os dias, então, bora lá. Vamos começar com a pergunta da Ana Clara. Olha os meus cílios. Gente, eu tenho que fazer cílios taca-pena, só tem um bagulho aqui na minha cara. Que vergonha. Ela perguntou, Ana Clara, pretende ter mais cavalos? No momento, não. Por quê? Porque eu já tenho 4. Eu tenho a Lua, o Viva, o Jacarandá e o Dali. O Viva e o Jacarandá são 2 cavalos que eu não me desfaço mais na minha vida. E os outros 2, pode ser que sim, pode ser que não. Mas só de tu já ter 2 cavalos que tu não quer se desfazer mais, eu só tenho 23 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, isso vai longe. E eu acho que agora não é o momento de eu ter mais cavalo, não. Eu já tenho muito cavalo. Mica, você vai pro rodeio, vem pra Guaibatê? Olha, eu nunca fui. Eu nunca nem pisei dentro daquele parque, então eu não faço ideia. O que que acontece? Eu costumo ir em rodeio que tem rédea. Então tem rédea e laço é lógico que tem. Mas se tem rédea, eu consigo complementar 2 coisas que eu amo fazer. Então eu gosto de ir em rodeio que tem as 2 coisas. Então se tem as 2 coisas, eu me bandeio pra rodeio em tudo quanto é canto desse Rio Grande do Sul. Quando tem as 2 coisas. Então fica a dica. André Levi. Quando começou a laçar? Eu comecei a laçar quando eu tinha de 13 para 14 anos, que foi quando o meu pai disse, não, chega de passar vergonha com essa criança, vamos ensinar ela a laçar. E aí ele começou a me ensinar de uns modos, assim, que eu não fazia nem ideia de como que eu ia aprender. Era muito estranho, gente, mas eu consegui, tá? Eu tive auxílio do meu tio, do meu pai, da família toda que laça, então até que foi fácil pra mim. Eduarda Machado, quais são os seus primeiros troféus? Amo você. Um beijo pra Eduarda. O meu primeiro troféu... Aproveitar que eu tô aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Ué, gente. Ah, ele tá muito escondido lá atrás. Mas é um troféu do... Não, inclusive é um troféu que nem esse aqui. Um troféu que nem esse aqui, só que esse aqui é desses... Um dos últimos anos. Esse aqui é 2018. O meu troféu, acho que é de 2000... Sei lá. Eu tinha 14, então 2014. É um troféu que nem esse aqui, que foi um rodeio aqui em casa. Esse rodeio é daqui de casa, que é do Timbaúva, o rodeio que meu bisavô criou, que a gente mora dentro. Enfim. Mas o meu, eu falo que eu comecei mesmo no rodeio de Cambon. Então lá eu ganhei um troféu de rédea, que tá por aí guardado, super guardado, porque eu amo aquele troféu, porque tem uma memória afetiva. E foi um rodeio que me marcou bastante, porque é diferente tu sair de um lugar que tu tá acostumado desde que tu nasceu, pra um rodeio, pra o primeiro rodeio grande, fora da tua cidade, pessoas diferentes. E aí aquilo me marcou bastante por N fatores. E a gente acabou ganhando, e era com a minha primeira égua, não era nem com o meu cavalo de prova, era com a égua. Então ela nem era de rédea. E aí esse rodeio me marcou bastante. Então, esse aí é aqui em casa, no rodeio de Campo Bom e aqui em casa. Foi os primeiros troféus. Porque depois, nos outros anos, eu continuei aqui, porque daí eu parei, eu fiquei só fazendo rédea aqui em casa. E aí passou uns 2, 3 anos, aí eu fui por todos os rodeios. Christian, já sabe se o CBT, que é o filho da égua do secretário, é filho do Dali ou do Ventania. O CBT... ele é igualzinho o Ventania quando era filhote. Ele é o Xerox, a fotocópia. Então, provavelmente, ele é filho do Ventania. Porque a gente é assim, ó. É idêntico, é igualzinho.
É muito louco. Ontem até eu fui no campo, acho que foi ontem, e eu fiz um vídeo dele pastando na taipa do açude. Gente, o jeito que ele abana a cola, o jeito que ele passa, o jeito que ele se posiciona, a anca, tudo é o Xerox. Eu fiquei apavorada. Eu disse, gente, nem precisa de DNA. Esse cavalo eu sei que é filho do Ventania. Mas desde quando nasceu, o Tony já tinha dito, não, isso aqui é filho do Ventania. Por ter puxado aquela pelagem, que ele vai ser baio, por ter puxado o baio, e também pelo porte do cavalo, um cavalo de um porte pequeno, né, enfim, diferente do Dali Rédia, e porque também o Dali Rédia é crioulo, e aí o Ventania é quarto de milha, então tu consegue notar por N motivos que raça que puxou, né? Próxima pergunta. Fabiano Lima. Pensa em fazer prova de rédea com a tordilha? A tordilha, a gente soltou todos os cavalos pro campo, que eu já falei pra vocês. E agora eu tô só com o Dali Rédia e o Jacarandá em casa. O Dali Rédia porque é bagual, não posso soltar. E o Jacarandá porque é o xodózinho, não sai da volta das casas. E aí, o que acontece? Eu fiz uma prova que foi em Cachoeira do Sul, no meu aniversário, em agosto, com a tordilha. Fomos bem? Até que fomos bem, porque era uma prova que não tinha baliza. Era feita no feno, uma prova de rédea, só que no feno. Então foi uma coisa bem diferente. Foi a minha primeira prova com ela. E não, se eu não me engano, não foi minha primeira prova com ela, não. Acho que a gente teve uma prova no final do campeonato de inverno aqui em casa. E aí, assim, o que eu sinto com a tordilha? É até uma coisa complicada de eu falar pra vocês, porque é uma coisa que é um problema que eu vejo em mim, que eu não consigo resolver. O que acontece? A tordilha é muito máquina. O jacarandá também é muito máquina. Só que eles têm uma diferença enorme. Porque o jacarandá, ele é um cavalo ligeiro pra frente e pros lados, diferente da tordilha. Eu não sei, mas é diferente tu montar... O cavalo, ele pode ser praticamente igual, mas se tu monta um, monta o outro, tu vê uma diferença. Na montaria, entende? Então, a tordilha, ela é meia durona de frente, e isso me dá medo dela trupicar, dela cair comigo, dela resbalar, isso me bota um pouco de segurança. Então, o que acontece? Essa insegurança faz que eu reduza a velocidade da égua. Então, em cancha, eu tô sempre assim, ó, sabe, pisando em ovos com ela, com medo de eu dar muita rédea pra ela e ela esbarrar e cair um tombaço comigo. Ainda mais nessas canchas aqui, que não são cancha muito de areia, é uma cancha mais firme. E aí, o que acontece? O cavalo resbalou ali, já era, minha filha. Eu já comi muita terra, assim, tá? Então, o jacarandá, ele é diferente, sabe? Ele vem num galopão, ele entra bem nas balizas e tem uma agilidade muito grande. Ela já é mais durona, é diferente. Eu não consigo explicar pra vocês a diferença, mas é realmente bem diferente. Então, isso me causa um pouco de insegurança. Quando meu tio monta, meu tio usa o 100% dela, entende? Usa o 100%. Eu já fico ali no setentinha. Porque né, eu acho que... Talvez é porque é uma égua nova que eu não tô acostumada. Agora, isso me causa, assim, um pouco de... vou, não vou... eu vou ficar, né, no setentinha, porque vai que dê problema, né? Da gente que é um tombaço ainda ficar trancada no estilo. Eu não sei por que eu tenho esse medo. Ó, eu já tenho muitos anos de cancha e eu desenvolvi esse medo com ela. Chega a ser um medo, assim, de, vou montar, vou cair. Mas é uma insegurança. Que se eu tô na prova e sinto que ela tá meio bobinha, eu já dou uma segurada. Não, minha filha, vamos com calma, vamos fazer perfeito. Mesmo que o cronômetro conte ali 5 minutos. Tu vai com calma, porque a tua dona aqui já tá muito velha. Não, brincadeira essa parte, mas essa é a verdade. Essa é uma insegurança minha. Próxima pergunta é da Ellen Rodrigues. Ela mandou uma pergunta e ela também fez uma pergunta sobre o cavalo dela. Que eu vou tentar, eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu vou tentar resumir aqui pra vocês. Então, ela perguntou, da onde surgiu o teu amor por cavalo e por laço? Eu vivi, cresci, nasci no meio dos cavalos e também no meio do rodeio. Por quê? Porque a minha família toda participa dessas coisas. Então, era muito fácil pra mim ter acesso a isso. Era muito fácil pra mim levantar de manhã e ficar na volta de um cavalo até a hora de ir pra escola. E aí, o que acontece? Eu tava sempre envolvida com isso. Eu ia pro campo com meus tios, ajudava de manhã a tratar os cavalos. Uma coisa que eu tenho, assim, muito forte na minha memória é que o Tony, meu tio, ele de manhã acordava bem cedo e eu já tava na volta dele. E aí ele ia no galpão, gente, tinha uns 6 cavalos encocheirados, que acho que era dele, nosso, do meu pai, não sei de quem era. A família sempre foi grande, todo mundo laçava. Então todo mundo tinha cavalo e aqui na chácara sempre tinha bastante cavalo. E era nosso.
E aí ele pegava o baldão, assim, um baldão grandão, e colocava ali farelo, fazia uma misturada ali e botava água e misturava. E daí eu adorava fazer, enfiar as mãos lá dentro e misturar aquela gororoba que ele dava pros cavalos. E aí no inverno, água gelada, e eu adorava fazer aquilo. Então, é uma coisa que teve sempre comigo, sabe? O Petiço é um cavalo que a gente tem, ele já tem quase 30 anos, ou tem mais de 30 anos, ninguém sabe desvendar a idade real do Petiço. Ele tá com nós aqui e eu lembro de praticamente aprender a andar cavalo nele. Então, os meus primos também aprenderam a andar cavalo nele. Pra vocês terem ideia, eu tenho 23 e o Petiço já deve ter mais de 30, com certeza. E foi assim, sabe? Sempre envolvida no meio. Não foi uma coisa que eu procurei. Graças a Deus, a minha família sempre foi desse meio do cavalo, sempre foi do meio do rodeio. Então, eu sei que tem pessoas que buscam isso, né? Vêm, se apaixonam, ai, vão atrás e não tem ninguém na família que laça, não tem ninguém que frequenta rodeio. Agora aqui já foi totalmente diferente. O meu avô materno, e tanto o meu avô materno quanto o paterno, os dois laçavam. O meu pai, os meus tios, eu tenho 4 tios por parte de pai. Então, meu pai, na verdade são 3. É meu pai mais 3 irmãos. Todos eles laçam. E eu vivia agarrada na saia deles, saia dos meus tios. E aí eu era a primeira neta, né? Então foi a primeira neta. Foi uma infância meio que sozinha, assim, porque eu não tinha amigo, né? Eu era a única da família, só tinha eu. E morava na chácara. Também uma coisa que puxou, assim, eu era a única neta da família, neta, tipo, dos netos, só tinha eu, não existia mais nenhum menino, nenhuma menina, até nascer os outros. E aí, por ser mulher, sabe? Não tive nenhum preconceito, graças a Deus, mas parecia que eles incentivavam mais ainda, sabe? Parece que a primeira neta tem que laçar, tem que participar, tem que isso, tem que aquilo, e a minha avó sempre me segurando, que ela tinha medo das coisas acontecerem comigo. E eu lá, não tava nem aí. Gente, é muito legal essa história que eu conto pra vocês. Mas enfim, outra hora eu conto mais. A outra pergunta que ela faz, ela contou um trechinho da história dela. Ela falou assim: você acha que existe cavalo específico pra pessoa? Ela conta: eu tenho um cavalo que eu sou muito pegada, mas ele na hora de sair, ele trava. E isso faz com que ela sinta medo dele. E ela pergunta: acha que na situação continuo com ele ou troco de cavalo? O que acontece? Eu acho que a primeira pergunta dela é se existe um cavalo específico pra pessoa. Eu acho que não. Eu acho que a pessoa, ela tem que estar preparada pra montar em qualquer cavalo. Depois que tu tem isso na tua mente, tu monta qualquer cavalo. Não tem cavalo ruim. Claro, tem cavalo que tem seus defeitos, mas todos os cavalos vão ser iguais. Tu vai perceber. Esse aqui é duro de boca, esse aqui é veaco, esse aqui é isso, esse aqui não vai no boi, esse aqui é lerdo, esse aqui é ligeiro. Mas tu tem que estar preparado pra montar em qualquer um. Uma comparação nada a ver. Mas eu sempre falo: o que adianta arrumar um namorado se tu tá procurando uma coisa na outra pessoa se tu não tá bem contigo mesmo? Tu tem que estar bem contigo mesmo, pra depois arrumar uma outra incomodação pra você, tá? Então, bota na tua cabeça que não tem cavalo ruim. Tu tem que ser ginete pra qualquer cavalo que vier. Seja o cavalo mais pateta ou o cavalo mais ligeiro. Tu vai dar conta. Depois disso, é tranquilo. Porque eu já montei um cavalo que eu caí por patetice minha. E já montei um cavalo que eu caí por o cavalo ser muito ligeiro. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei com medo nas primeiras horinhas e depois voltei a montar de novo. E aí, sempre montei vários tipos de cavalo. Vários tipos. Não porque eu era a ginete. Não, é porque sempre tinha cavalo na minha volta diferente. Meu pai tinha um, meu tio tinha outro, eu tinha um. Gente, hoje eu tenho 4 cavalos. 4. Vocês acham que eles são iguais? Não, eles são completamente diferentes um do outro. Então, quando eu tenho que ir no campo, Milena, pega a baia. Eu vou lá e monto na égua do meu tio. Eu sei que ela é diferente dos meus cavalos. E sei que nenhum dos meus cavalos são iguais. Então, não existe cavalo específico. Existe tu estar preparado para montar em qualquer tipo de cavalo, psicologicamente. Não pode ter medo. Tu tem que entender que é como um carro. Tu tem o acelerador, o freio, e tu sabe o momento que tu tem que usar a tua sabedoria, né? Então, assim, ó, o cavalo, ele não pode te dominar. Tu tem que saber dominar ele. Por isso que eu falo que nem um carro, tu tem que saber dominar, tu tem que saber aonde tu faz ele parar, aonde tu corrige. Porque também, se tu deixar ele sempre fazer o que ele quiser, ele vai
fazer gato sapato de ti. E aí também tá errado.